E aí, YouTube, tudo bem? Estamos aqui com mais um vídeo onde eu vou explicar um pouco sobre os possíveis problemas do jailbreak do iOS 10 e também vou ensinar vocês a como instalar o Cydia Substrate, que não é oficial do Saurik, mas é um Cydia Substrate que vai possibilitar você já instalar alguns tweaks, tá bom? E antes de você sair instalando o Cydia Substrate ou até mesmo os tweaks, eu já aviso que esse jailbreak está bem ruim, está bem instável, está dando muitos problemas, porque eu tenho certeza que tem gente que nunca fez jailbreak e vai sair instalando os tweaks que nem louco, ou vai até instalar os que eu vou explicar, mas vai ter muitos problemas e vai ser xingando jailbreak e tal. Então não adianta você xingar, porque já estou avisando antes. Está muito instável, tá dando problema toda hora. E aqui eu vou mostrar alguns problemas que acontecem. Geralmente você vai instalar um tweak, aí eu reinicio o aparelho, às vezes do nada ele desliga o aparelho, tipo, parece que deu um pau no aparelho, ele apaga a tela assim no meio, faz até um desenho bonito. Eu vou até mostrar aqui porque eu gravei, teve uma hora que eu estava instalando um tweak e deu esse problema. Então é normal. Então, se você não está acostumado com jailbreak, por enquanto eu não recomendo esse jailbreak. Então, aí não adianta se você depois ficar chorando nos comentários, falando um monte que jailbreak porcaria, tá dando problema, porque está em fase beta e não é recomendável para quem não é desenvolvedor ou quem não está acostumado com jailbreak. Então, quem é inexperiente, eu recomendo esperar sair uma versão mais sólida, porque esse jailbreak ainda está em fase beta, que é a fase teste. Precisa muito ainda para ele melhorar, tá bom? Então aqui primeiro eu vou explicar para vocês como instalar o Cydia Substrate, que foi um hacker que não foi o hacker oficial, que é o Saurik, mas esse hacker já fez o Cydia Substrate pro iOS 10, que possibilita a gente já instalar alguns tweaks. E se o Saurik atualizar o Cydia Substrate no futuro, aí você não precisa fazer esse processo, tá bom? Então aqui vocês vão abrir o Cydia, vai na aba Fontes, você vai clicar em editar ali em cima e depois em adicionar do lado esquerdo. Eu não vou fazer isso porque eu já fiz. Vai abrir uma janelinha e você tem que escrever esse repositório aqui que eu estou apontando. E aí está aqui aparecendo embaixo, então copia certinho, senão não dá certo. Depois que você escreveu todo esse código aí direitinho, você vai clicar em adicionar. Aí ele vai abrir uma tela preta e vai instalar esse source, que é onde a gente vai conseguir o Cydia Substrate do iOS 10. Depois que você instalou o repositório, você vai clicar nele e você vai clicar em todos os pacotes Cydia Substrate, clica ali em cima onde está escrito modificar, mas vai estar escrito instalar, e aí vocês instalem o Cydia Substrate. Depois que você instalou, esse jailbreak está um pouco diferente, os tweaks não vão funcionar de cara. Você vai ser criado um ícone ali, ó, que é o Substrate Fix, que esse vai ser o aplicativo que vai ativar o nosso aparelho para os tweaks funcionarem. Aí eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu só desliguei meu aparelho e vou ligar de novo. Então eu acelerei o vídeo aqui. Então sempre que a gente desliga o aparelho, o jailbreak para de funcionar e o Cydia não abre. Aí a gente tem que abrir o Mac Portal. Então a gente abre, fica nessa tela branca, eu saio. E aí quando a gente clica no Cydia, às vezes tem que esperar um pouquinho para o Cydia abrir. Mas os tweaks ainda não estão funcionando. Aí depois a gente tem que clicar aqui no Substrate Fix para ele ativar. Mas, como eu já avisei vocês, dá bastante problema, ó, porque ó, eu cliquei ali no Substrate Fix, ele reiniciou, mas não deu certo, porque quando apareceu a maçã quer dizer que não funcionou. E aí você tem que repetir todo o processo de novo. Aí eu vou dar uma dica aqui que eu nem sei se é psicológico, mas comigo deu certo aqui para fazer o Cydia Substrate funcionar. Então sempre eu faço assim, eu abro aqui o Mac Portal, aí eu já abro o Cydia de cara. Quando eu perceber que o Cydia abriu, tá vendo? Ó? Eu já fecho e clico no Substrate Fix, ó, e nesse caso deu certo, ó, porque não apareceu a maçã e ele não pede o meu código, ele aceita
a minha digital. E aí, nesse caso agora eu já tinha os tweaks instalados, foi ativado todos os tweaks. Então é assim que vocês têm que fazer todas as vezes. Além do Mac Portal, depois você tem que abrir o Substrate Fix e tem que dar certo, porque, nossa, deu muitas vezes dá problema, tá? Então estejam avisados. Outra dica que eu vou dar para vocês é sempre que você instalar um tweak e pedir para fazer o respring, nunca cliquem em fazer respring, ó, que nem eu estou instalando aqui um tweak, pede para fazer o respring, não clica aqui, sai do Cydia e clica de novo no Substrate Fix. Essa é a melhor maneira. Se você clica lá, vai dar a tela preta e você tem que repetir todo o processo. E aí eu já percebi, testei bastante, que se você clica no Substrate Fix, aí dá certo. Então instalou um tweak, não clica lá reiniciar, sai do Cydia e clica no Substrate Fix. Ok? E isso serve também quando você tem um tweak, você vai lá, mexe nos ajustes do tweak, ó. Então, tem muitos tweaks que lá nos ajustes já tem lá salvar e fazer o respring. Nunca cliquem nessa opção, tá? Porque, ó, dá a tela preta e dá problema. Então, sempre que você quiser fazer alguma alteração, sai do tweak, fecha, né? Vai para a tela de início e aí você clica lá no Substrate Fix. Não é garantido, mas fazendo assim a chance de dar certo é maior. Porque quando você clica lá nos ajustes dos tweaks, sempre dá problema. Pelo menos para mim sempre deu problema. Outro erro que é bastante comum, às vezes é a tela ficar preta, aí você vê que o home funciona, porque o meu vibra. Às vezes lá o volume, se você mexer a chavinha, você sente que dá uma vibração, mas não sai da tela preta. Aí tem muitas vezes que você tem que fazer o que? Segurar o power e o volume para baixo para reiniciar, isso é iPhone 7. E se for 6S, você tem que segurar o power e o home. Aí reiniciou, você liga de novo e aí repete todo o processo de novo. Então é muito comum às vezes ficar travado na tela preta. Aí você segura, reinicia e aí ativa o Cydia tudo de novo. E às vezes pode dar problema de novo, você tem que repetir de novo. Então hoje eu já reiniciei, tive que segurar o home e o volume para baixo umas 50 vezes, tá? Então é comum. Outro erro também que pode acontecer é às vezes a tela apagar do nada. Não se preocupa, não queimou o seu aparelho, mas o meu já fez umas 30 vezes hoje também, ó. Vocês vão ver que a hora que eu vou ativar lá o Mac Portal, ele vai dar um bug e vai meio que apagar o aparelho. Aí a primeira vez que aconteceu eu até assustei, assim, mas eu vi que é normal. Normal assim, né? Porque o jailbreak tá ruim, mas não precisam se assustar. Aconteceu isso, desliga, liga de novo e tenta de novo. E é o que eu falei, esse jailbreak precisa de muita paciência, porque às vezes você vai lá, liga, clica no Mac Portal, aí você vai lá abrir o Substrate Fix, não dá certo, aí você tem que tentar e insistir várias vezes. Outro problema que é bem comum é o Mac Portal parar de funcionar depois de alguns dias, geralmente uns 7 dias. Você clica, ele abre e fecha e o Cydia não funciona mais. E aí para resolver isso, o que você tem que fazer? Você tem que segurar o botão dele, clica no xizinho, apaga o Mac Portal e aí tem que conectar de novo no computador e reinstalar o Mac Portal. E aí confia lá nos ajustes e aí ele vai voltar a funcionar. Geralmente de 7 em 7 dias você tem que reinstalar o Mac Portal para o Cydia abrir, tá? Então esses foram os erros que eu percebi usando o jailbreak nessa semana. Lembrando, mais uma vez eu falo, está bem chato, o aparelho reinicia várias vezes e para você ativar o jailbreak você tem que insistir várias vezes. E é bem comum isso, tá? Então, para você conseguir fazer os tweaks funcionarem, dá um pouco de trabalho e aí está bem chato, tá bom? E se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de clicar em curtir, porque assim vocês me ajudam bastante. Curtam minha página do Facebook e se você não é inscrito no canal, se inscreva porque toda semana sai um vídeo novo. E também, caso você já esteja com o jailbreak e queira ver os novos tweaks, assista os meus vídeos aqui dos tweaks do iOS 10, tá bom? Então é isso, um abraço para vocês e uma ótima semana.